Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para a análise 2023 do Enem. Vem comigo, o que eu quero fazer aqui é dar uma olhada nas últimas provas, mais precisamente nas últimas 26 provas de 2010 para cá, para tentar compreender o que aparece mais, o que aparece menos, o que aparece de forma mais ou menos frequente. Deixa eu ampliar aqui a nossa análise, e aí você vai perceber o seguinte. A primeira pergunta que a gente quer responder aqui é: o que aparece mais? De 2010 a 2022, 26 provas, ecologia claramente é o assunto que mais apareceu. Quando eu digo mais apareceu, eu digo em termos de frequência. Número de questões de ecologia dividido pelo número de questões que já apareceram nessas 26 provas. Seguido de genética, quando eu coloco genética MCG, eu estou me referindo à genética molecular, à genética vinculada à célula, à citogenética e todo o restante da genética. A gente pensa aqui, especialmente a nível de Enem, numa genética mais preocupada com a hereditariedade. Então nem sempre é aquela questão de azanazinho com azanazinho, é aquela questão de interpretação de heredograma, muitas vezes uma questão conceitual, uma questão que está trabalhando o conceito de gene, de genoma, de código genético, dentre outros contextos possíveis. E logo abaixo, na terceira posição, a diversidade da vida. Quando eu digo diversidade da vida, eu estou falando das questões que exploram características dos grupos de seres vivos, sejam eles bactérias, árqueas, protozoários, algas, fungos, vegetais ou animais. Mas os grupos mais cobrados são os grupos dos animais e os grupos das plantas. Mais à frente eu vou fazer um recorte dentro de cada tema sobre qual é o subtema, o subtópico mais cobrado, mais frequentemente cobrado. Em seguida, outros tópicos, e ao lado eu faço uma comparação com a primeira aplicação e com as eventuais segundas e terceiras aplicações. Tá? Aqui eu incluo também o Enem PPL, aqueles de privado da Liberdade. Assim sendo, repare alguns detalhes. Por exemplo, genética, ecologia e diversidade da vida continuam nas primeiras posições. Em seguida, fisioanato, mas a citologia, por exemplo, já dá uma invertida. Quando eu comparo com as segundas e terceiras aplicações, isso vai ficar nítido, Alguns assuntos muitas vezes apareceram mais na primeira aplicação do que nas eventuais segundas e terceiras, e por isso a gente tem uma leve alteração quando compara ou quando faz esse tipo de comparação. Agora, outra pergunta que me preocupa, me interessa é: será que esse assunto ele sempre cai? Ou, por exemplo, ecologia já caiu muito lá no início, 2010, 11, 12, 13, mas tem um bom tempo que não aparece, ou seja, não é algo que a gente espera agora. Eu chamei essa análise de assiduidade. Se aquela questão é uma questão assídua, a questão está sempre aparecendo. E eu coloquei para vocês aqui a assiduidade em todas as aplicações. Ecologia fica na primeira posição, genética na segunda posição, bem pertinho ali, ou seja, quase todas as provas têm genética, 96% delas. No caso da ecologia, 100% delas, todas as provas têm, E aí metabolismo energético começa a chamar a atenção, vai para 85%. Agora, quando eu comparo com a primeira aplicação, o metabolismo energético não está na terceira posição. O que significa isso? Que em segundas aplicações, terceiras aplicações, apareceu o metabolismo energético mais vezes do que apareceu na primeira. O que justifica essa diferença. Então, se a gente tomar como base a assiduidade da primeira aplicação, a gente pensa na genética e na ecologia como 100% assíduos. Então, de 2010 para cá, todas as questões, ou melhor, todas as provas tiveram pelo menos uma questão de genética ou ecologia. Porque, veja, agora não importa o número de questões. Se cair uma questão só em todas as provas, é suficiente para eu afirmar que ela é 100% assídua. Tá? Eu não estou preocupado agora com a frequência, com o número de questões totais ou por prova. A minha pergunta aqui é: caiu ou não caiu? Isso me faz esperar, se eu assumir que a tendência do passado me permite prever o futuro, o que nem sempre acontece, especialmente nos subtópicos. Por exemplo, genética molecular nunca tinha aparecido. Apareceu pela primeira vez em 2020, se eu não me engano. Então eram 10 anos de estatística sem genética molecular. Se a gente usasse só isso para prever a próxima prova, eu apostaria que não teria, mas teve uma questãozinha.
Agora, quando eu pego os grandes tópicos, acho que fica mais fácil de fazer essa previsão. Então a gente espera uma questão de ecologia na prova de 2023? Com certeza. A gente espera uma questão de genética na prova de 2023? Com certeza. Caio, o que de ecologia, o que de genética costuma aparecer mais? Eu ainda vou te contar. Outra coisa que na primeira aplicação é bem maior do que nas outras, olha que interessante, a fisioanato está na terceira posição de assiduidade aqui, aqui ela cai para posições mais embaixo, né? Deixa eu sair da frente aqui para você dar uma olhada, lá, a fisioanato desse lado ela aparece mais embaixo aqui, tá vendo? Na primeira aplicação dá 92%, mais de 9 em cada 10 provas tem uma questão de fisioanato. Qual sistema aparece mais? Cara? A gente fala sobre isso mais à frente. Citologia com a frequência considerável, metabolismo, ou seja, mais de 8 em 10 provas, a cada 10 provas aparece uma questão de citologia, uma questão de metabolismo energético, e aí a gente chega com diversidade da vida, né? Que apesar de ter um número de questões maior, as outras aplicações contribuem para isso, a gente percebe aqui que a assiduidade gira em torno de 7, na verdade está mais próximo de 8, né? 8 a cada 10 provas. Biotecnologia é muitas vezes uma questão que está dentro da genética molecular, está dentro de outros contextos e acaba recebendo também essa etiqueta. Parasitologia são as questões ou de viroses, ou de bacterioses, ou de micoses, ou de doenças causadas por animais, né, de eumintoses, né, elas entram todas dentro dessa etiqueta. As questões de evolução, então mais da metade das provas tem uma questão de evolução. As questões de bioquímica, aqui eu estou chamando de bioquímica, as questões que vão te cobrar conceitos a partir de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, minerais, água, esse tipo de coisa. Ou seja, mais da metade das provas. Imuno como um recorte, um assunto um tanto quanto bastante presente também, e aí esse percentual já vai caindo. Bom, outra pergunta interessante da gente explorar aqui em seguida é com relação às últimas 5 provas. Tipo assim, Caio, beleza, apareceu muito quando você está analisando 26 provas, ou quando você está analisando todas as provas de primeira aplicação. Agora, e se eu olhar as últimas 5? Para tentar um recorte mais recente, percebe aqui minha ideia? Assim, será que tem mudado o padrão de cobrança? Veja, quando eu analiso as últimas 5 provas, né, a assiduidade, que é o que mais me agrada aqui inclusive, metabolismo energético foi para 100%. Nos últimos anos tem caído mais metabolismo energético do que em anos anteriores. Nas últimas 5 provas apareceu questão de metabolismo energético. O que eu estou chamando de metabolismo energético aqui? Questãozinha que vai te cobrar conceitos de respiração celular, fermentação, fotossíntese ou quimiossíntese, alguma coisa do tipo. Tá? Genética continua lá 100% assídua, ecologia continua lá 100% assídua, ou seja, não muda. Tá? Agora, a fisioanato, por exemplo, tem um aumento de percentual aí, né? 8 pontos percentuais. Eu destaquei especialmente os maiores aumentos, tá? As variações pequenininhas de 1, 2, 5%, eu não destaquei muito. Agora, a fisioanatomia humana, 100%. Quando eu olho para as últimas 5 provas, as 5 teve uma questão de fisioanato. Se eu penso nisso, faz sentido esperar, já dá para ganhar 4 questões aí da prova, né? Metabolismo energético, já dá para esperar uma questãozinha lá, genética, já dá para esperar pelo menos uma questãozinha lá, fisioanato, pelo menos algum sistema vai estar em cobrança, e uma questãozinha de ecologia. Agora, alguns assuntos também têm caído menos. E aí a gente pode interpretar assim, será que tem caído menos? Está na hora de cair então, porque já tem um tempo que não cai, né? Ou é uma tendência a cair menos? O fato é que a gente está estudando tudo, não é isso? Agora é a hora de fazer a revisão, aquele momento final, não esquecer aquilo que costuma ser caro para o Enem, né? Ou seja, aquela lapidada, aquilo que tem que estar assim, perfeito para a gente chegar bem seguro. Citologia tem caído menos, caiu 25% em comparação à estatística da primeira aplicação. Mas é um assunto que ainda está lá com mais de 60%. Normalmente dentro da citologia, eu ainda vou fazer o recorte, costuma aparecer mais uma questãozinha de osmose, uma questãozinha de transportes através da membrana, ou difusão, ou osmose, esse tipo de coisa aparece bem. Bioquímica deu uma caída, imuno deu uma caída comparado ao que era. Então, teve um ano ali que foram várias questões seguidas, né? Todo ano uma questãozinha de imuno, e aí ficou 1, 2 anos sem cair. Ano passado até caiu. É isso. Agora, quando eu olho para a frequência, ecologia,
Mas ecologia antes caía muito também, então abaixar a frequência de ecologia é fácil, né? A tendência em alguns anos anteriores aí foi dar uma diminuída, mas caía mais de 2, 3 questões por prova. E já teve prova que caiu uma questão só de ecologia, ou caiu já um número menor comparado ao que era. E diversidade da vida, nas últimas 5, tem aumentado, o que foi puxado especialmente por um ano em que mais de uma questão de botânica apareceu, né? Então isso foi puxando a estatística para cima. Maravilha, então o primeiro momento aqui da nossa análise foi, ou seja, o momento em que a gente discutiu o que cai mais e o que é mais assíduo, tanto na primeira quanto em outras aplicações, assim como fazendo um recorte dos últimos 5 anos, para perceber o que aumentou, o que diminuiu. Eu vou disponibilizar esse PDF para vocês depois, tá? Em seguida, eu deixei uma legendinha para quando você estiver lendo, para você entender o que eu chamei de que aqui, e eu vou para análise por tema. Na análise por tema, eu vou chamar a atenção para o recorte que é a assiduidade, esse ACD1 aqui. Então, jogo rápido. Primeira aplicação, número de questões. 23 questões aqui. Tá? Segunda aplicação, número de questões. O 5, as últimas 5 provas. Tá? Todas as provas, frequência na primeira, frequência na segunda, frequência nas últimas 5. Frequência total, aí vem assiduidade na primeira, assiduidade na segunda, assiduidade nas últimas 5. E assiduidade total. Eu tentei recortar aqui para a gente ganhar na análise a assiduidade. Deixa eu ver se eu consigo deixar assim. Não cabe. Deixa eu minimizar de novo. A assiduidade na primeira aplicação. Aí eu ordenei pela assiduidade na primeira aplicação. Então olha que interessante. Se diversidade da vida é um assunto frequente, assíduo, melhor dizendo, a gente poderia se perguntar o que dentro de assiduidade aparece mais. Botânica e zoologia. Botânica, inclusive, está ganhando de zoologia, né, pelas últimas provas. 46% e 38%. Assim, vamos começar aí, a cada 10 provas, quase 4 cobraram botânica. A cada 10 provas, quase 4 cobraram zoologia. Né? Botânica um pouco mais de 4. Caio, dentro de botânica, dentro de zoologia, o que você recomenda pra gente? O que tem que estar fresquinho aí? Olha, botânica, mais de uma vez, já apareceu aquele cladograma, com os principais grupos vegetais, briófita, pteridófita, gímeno, angiosperma. Eu acho que aquilo ali tem que estar firme. Quem tem vasocontor de seiva, quem não tem, quem tem, por exemplo, a flor, quem tem fruto e esse tipo de coisa. Então, aquele cladograma preenchido tem que estar bem compreendido ali, especialmente quando você conseguir fazer relação com a genética, fazer relação com a evolução, com a ecologia. Tá? Então, eu toco nesse ponto em seguida. Isso vale tanto para a botânica quanto para a zoologia. Então, você vai se perder ali em horas e horas estudando características decorebas de poríferos, cnidários, plateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, mas não é perfil da prova ficar te cobrando decorar picuinha. As questões que já entraram em contato com grupos, né, com filos animais que não são os cordados, elas costumam fazer relação com algum impacto ambiental. Então, já caiu uma questão, por exemplo, falando de equinodermo, mas em relação à regeneração de estrelas do mar, dado a pesca e a morte delas durante esse evento. Já caiu questão falando de quinidário, mas em referência a impacto ambiental associado se eu não me engano, a acidificação dos mares, né? Moluscos também já apareceram nesse contexto, então é importante você ter essa noção para conseguir maximizar melhor aí o seu investimento de tempo, tá? Bom, além disso, o que eu estava te dizendo as questões de botânica, de zoo, costumam fazer relações com o ambiente. Conquista do ambiente terrestre, por exemplo, é uma pauta comumente quente. Adaptação de organismos ao ambiente em que eles vivem. O ambiente é mais seco, o ambiente é mais árido, então você tem que relacionar a raiz do tipo pneumatóforo a mangue. Já apareceu umas 3 vezes ou mais. Né? Relacionar, por exemplo, a conversão de folha em espinho a menor superfície de transpiração, a menor perda de água, menor desidratação, a ambientes mais áridos, raízes mais profundas, especialmente vinculadas aos biomas brasileiros aí, fazer relação com o cerrado, fazer relação com a caatinga, fazer relação com o mangue, fazer relação com a floresta amazônica, enfim, são pautas importantes. Então, uma coisa é decorar a característica, outra coisa é perceber a relação dela com o ambiente. Ela aumenta a chance de sucesso diferencial nesse ambiente, diminui, né? Então isso chama a atenção, tá? Tanto na botânica quanto na zoologia. Né? Inclusive quando eu penso nos sistemas. Né?
Enfim, então esse é o nosso recorte da diversidade da vida. Descendo, o recorte da genética como um todo. O recorte da genética, o que me chama a atenção? Genética molecular disparado é o que o Enem cobra mais. Isso muda um pouco o padrão da genética quando eu penso, sei lá, nos últimos 20 anos de vestibular, né? Em que a galera sempre gostou muito de uma questão de herança, a questão de primeira lei de Mendel. O Enem já cobrou a primeira lei de Mendel, já cobrou herança algumas vezes, mas a genética molecular cai bem mais do que o resto. Tá? Ela sozinha já chama atenção, eu vou fazer um destaque mais abaixo para isso. Quando eu falo genética molecular, então, estamos falando de transcrição, tradução, replicação do DNA, já caiu a questão, inclusive, de replicação do DNA, que vai fazer relação com o genoma, com o código genético, especialmente se eu conseguir aplicar alguma biotecnologia, a RT-PCR, por exemplo, aí no contexto do SARS-CoV-2, enfim, coisas desse tipo. Citogenética, vez e outra, também está ali, uma questãozinha que vai te cobrar identificar uma mutação, uma questãozinha que vai te cobrar analisar algum aspecto da genética a nível celular. Agora, com relação à genética clássica, herança é o que mais apareceu. Então, ou eu te dou o heredograma e te pergunto qual herança, se é autossômica, se é ligada ao X, se é ligada ao Y, enfim, isso já apareceu mais de uma vez. Às vezes, pelo texto, eu não te dou um heredograma, mas pelo texto eu te dou uma descrição, se analisa quem passou para quem, consegue apostar na herança, então tem que ir para essa prova dominando herança também. Beleza, beleza, beleza. Me permita dar um pulo aqui, ó, para bioquímica, porque eu coloco também a genética molecular como ácidos nucleicos aqui embaixo. Olha a assiduidade na primeira aplicação, cara. 85%. 85%. Mais de 8 a cada 10 provas uma questãozinha de genética molecular. Então, as aulas de genética molecular têm que estar muito bem compreendidas aí, muito bem exploradas, né? Vale a pena. Beleza, beleza. Deixa eu voltar onde eu estava. Só um instante, a gente estava aqui na genética. Depois da genética eu fiz um recorte para fisionato. Caio, tem algum sistema que aparece mais, né, que tem que dar aquela memorizada final aqui. Então, se você considerar o sistema imune como um sistema à parte, né, tem gente que aborda ele na histologia, tem gente que aborda ele à parte, tem gente que aborda ele dentro dos sistemas, imune é o que mais aparece. Dá para fazer um recorte sozinho para ele, como eu fiz aqui. Dá 54% de assiduidade. 5 a cada 10 provas tinha uma questão de imune. Tá? Agora os outros, eles vão ficar bem misturados. Não vou te pedir para escolher nenhum não, tá? Mete bronca em todos aí. Mas já apareceu questão de urinário. Na primeira aplicação, 4 questões de urinário, 4 questões de endócrino. Quando eu coloco sensorial aqui, eu estou falando de visão, é bem específico, ele nem gosta de te cobrar a visão, fazendo relação com a física, então vale a pena dar uma olhada na visão. O que um bastonete faz, o que a retina faz, já fizeram relação da formação de imagem com a retina, aquela questão de ter um pano, por exemplo, esticado lá no fundo, fazendo relação com uma câmera, enfim. Então, visão era um destaque para poder chamar a atenção. Umas 3 questõezinhas de digestório, então a decorebinha de digestório tem que estar firme, lembrar que a boca é meio neutro, a amilase salivar atua ali, degradando, né, catalisando a digestão de amido em maltose, o estômago meio ácido. Então tem questões que, se você não soubesse que o estômago é um meio ácido, que lá no estômago tem, por exemplo, a catálise de digestão de proteínas, você não conseguiria acertar a questão. Né? Então precisa ser questãozinha, já apareceu também de vesícula biliar, fazendo vínculo com emulsificação de lipídios. Beleza, beleza. Umas 2 de nervoso, umas 2 de circulatório. Se eu pensar no reprodutor como um todo, umas 3 aqui. Na última teve uma questão de reprodução de maneira mais ampla, não era bem do sistema, né? Mas era uma análise mais evolutiva da reprodução. Então, enfim, mete bronca nos sistemas, não deixa nenhum para trás aí não. Vamos para o próximo recorte. Já deu um bocado de tempo aqui, vai dar 20 minutos, né? Mas vamos lá, qualquer coisa você assiste a primeira parte, depois você completa com os detalhes, vai acelerando aí, pulando para a parte que te interessa mais. Na ecologia, impacto ambiental e conservação é o que mais chama atenção. Dá 100% de assiduidade na primeira aplicação. Então, eu aposto muito numa questão de impacto ambiental na próxima prova. E muitas vezes ela vem relacionada com a azul, vem relacionada com a botânica, mas uma questãozinha de impacto tende a estar lá.
Fluxo de energia e matéria, então aquelas questões vão te falar, por exemplo, de cadeia, teia alimentar, então tem que saber o que é um consumidor primário, secundário, terciário, especialmente fazendo relação disso com o metabolismo energético, tá? Então relaciona a fotossíntese com os organismos produtores. Acho que vale a pena dar uma decorada em quem são os principais produtores, lembra das plantas, lembra das algas, que são eucariotos, mas lembra também de procarioto, hein? Cianobactéria, por exemplo, não é o único, não. Cianobactéria, apesar de procarioto, apesar de não ter cloroplasto, faz fotossíntese. O cloroplasto não é imprescindível a fotossíntese. Provavelmente a fotossíntese existe antes mesmo do cloroplasto sequer existir. Então, vale a pena lembrar disso aí. Beleza? Vez de outra, então, essas relações acontecem. Algumas relações que acontecem também com a física. Então, por exemplo, às vezes ao invés de falar luz, ele vai falar onda eletromagnética. Pessoal, nossa, eu achei que era luz. Pô, então, é importante você conseguir fazer essas conexões. Ciclos biogeoquímicos, outra pauta quente. Especialmente qual? Ciclo do nitrogênio. Tem que saber o ciclo do nitrogênio. Todo. O ciclo do nitrogênio já foi cobrado em todos os seus aspectos. Fixação já foi cobrado, nitrificação já foi cobrado, desnitrificação já foi cobrado. Toda a parte do ciclo do nitrogênio tem que estar decoradinho, assim, límpido. Né? Uma boa aposta, já apareceu algumas vezes. Provavelmente dessas 9 questões aqui, pelo menos umas 4, 5 eu apostaria no ciclo do nitrogênio se eu fosse abrir ainda mais. Tá? Relação ecológica, vez e outra, e aí vem o resto diluído ali, nada que eu venha chamar a atenção. Até anotei para você aqui, ó, ciclo do nitrogênio é destaque entre os ciclos biogeoquímicos. Fui para parasito. Na parasito, eu também vejo uma distribuição ali bem uniforme, vamos dizer assim. Já apareceu virose, vale chamar atenção para o HIV, vale chamar atenção para o dengue vírus, né? Para o SARS-CoV-2, dado ao contexto mais recente. Né? A bacterioses já apareceu também, já apareceu, por exemplo, dentre as amintoses, já apareceu questão de ancilostomíase, né? O famoso amarelão, já apareceu questão de teníase, cercose. Então está meio que distribuído aí, ninguém se destaca tanto assim. O que eu chamei de restante é porque tem questão que cobra, às vezes, as duas ao mesmo tempo. Então, na parasito, você precisa compreender as principais formas de transmissão de parasitos. Independente se vírus, bactérias, animais, o que for. Eles podem ser transmitidos de maneira oral, de maneira aerossol, enfim. Compreender os principais mecanismos de transmissão. Ao compreender os principais mecanismos de transmissão, você vai compreender as principais profilaxias, como evitá-los. Tanto em âmbito individual, quanto em âmbito mais amplo, mais social, mais governamental. Então, uma coisa é o que eu posso fazer, outra coisa é o que um governante pode fazer em relação a esse controle. Então, isso tem que estar bem claro. Na última prova, inclusive, teve uma questão que te cobrou 2 parasitoses de agentes etiológicos diferentes, mas numa mesma questão, explorando um meio de transmissão aí, por exemplo. Beleza? E aí, fechando, a histologia e a bioquímica. A histologia não aparece tanto, mas quando ela aparece, ela costuma aparecer aplicada. Algumas questões tranquilas, então é um outro assunto que a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa para decorar, né? E às vezes a gente fica decorando muito detalhe e não te perguntam esses detalhes. Então, te dá uma olhada nessas 9 questões aqui da primeira aplicação, costumam ser questões tranquilas. O que mais aparece disparado, sanguíneo e linfático. Das 9 questões, 7 são de sanguíneo e linfático. Quando eu digo sanguíneo e linfático, é especialmente sanguíneo, tá? Só porque eles estão vinculados ao circulatório, eu coloco eles juntos. Mas eu estou pensando aqui no sanguíneo. Então, tem que saber o que uma hemácia faz, vincular a hemácia à presença da hemoglobina, ao transporte principalmente de oxigênio, mas não somente, né? CO2 também pode ser transportado por aí, mas a maior parte do CO2 é transportado via íon bicarbonato, né? E não carbonato, né? Eu sei que fala iogurte, largato, lagarto, né? Carbonato de carbono. Boa, né? Então sanguíneo tem que estar firme, né? Vincular a plaqueta, que é um fragmento de célula, à coagulação, né? Ao estancamento de hemorragias, vincular os leucócitos ou glóbulos brancos à defesa, né? Ao sistema imune. Então a pauta importante lá. O sistema imune, vacina já foi cobrado várias vezes, né? Não pode confundir o que é antígeno com o que é anticorpo, esses conceitos têm que estar muito bem claros, né? Imunidade ativa, passiva, o que é vacina, o que é soro, o que é prevenção, o que é terapia, o terapêutico, o que é tratamento, né? A vacina, por exemplo, é prevenção, né? Você faz uso antes de ficar doente, para que não fique, né? Outra coisa é tô doente.
Aí no caso de uma bacteriose, por exemplo, um antibiótico está tratando, ele está comprometendo a proliferação daquela bactéria, enfim. Beleza. E na bioquímica, se eu incluir ácidos nucleicos, é óbvio que eles vão ser os mais cobrados, né? Muitas vezes essas questões estão juntas ali, eu considero elas meio no mesmo tópico. A questão que está te cobrando DNA, estrutura de DNA, eu estou chamando de genética molecular, tá ali dentro, tá? Então o Enem gosta de hereditariedade, de entender como as características são transmitidas, tanto de uma célula para outra, quando eu penso num ser vivo para outro ser vivo também. Agora, quando eu vou para o resto, já teve questãozinha de carboidrato, questãozinha de proteína, questãozinha de lipídio, elas estão mais diluídas ali, eu não vou chamar atenção para nenhuma delas. Beleza? É isso. A gente fez uma abordagem interessante aí sobre a prova de maneira geral. Espero que tenha te ajudado, né? Então, assim, aquele videozinho para assistir, faltando uma semana, pouco mais de uma semana antes de fazer a prova, garantir os detalhes ali, né? A decoreba final e ficar tranquilo, respirar fundo, ler bem o enunciado, né? Eu recomendo até começar pelo enunciado, vai para o texto logo em seguida e avança ali para as alternativas, né? Faltando uma semana, eu gosto de enfatizar também que não é dia de fazer nada novo, hein? Se não está acostumado a fazer, não faço. Agora está na hora de descansar, dormir bem importa muito, né? Então, comer bem, dormir bem, não vai inventar de, cara, chamaram para eu jogar uma peteca ali, para jogar futebol, Cara, você não joga peteca, não vai jogar não. Não joga bola danado pra você machucar, não mexe com isso não. Até para atravessar a rua, olha bem para um lado, olha bem para o outro. Se você é destro, tua pessoa vai cair, ó, já cai com o outro braço, né? Não dá chance pro azar aí não, vamos dizer assim, né? No mais é isso, gente. Um abração para vocês. Estarei torcendo aqui. Mete bronca, depois a gente comenta sobre as questões que apareceram em 2023. Inclui ela nas análises de 2024, né? Que tomara, você não vai estar aqui para assistir, você vai estar só para recomendar, compartilhar, passar para frente. Beleza, beleza. Valeu, aquele abraço.